Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, entusiastas do mercado imobiliário. Meu nome é João Paulo Brum, no MMI Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Estamos aqui juntos com vocês para derrubar os muros da falta de informação e construir pontes para o aprendizado. E hoje, para nos ajudar a construir essa ponte, para nós transformar o nosso mercado com muito mais valor, está aqui comigo a especialista em financiamentos de imóveis, Lucimiriam Farias. Seja muito bem-vinda, Lucimiriam, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo um pouco de informação. É verdade. Lucimiriam é uma parceira de negócio há muito tempo, fizemos alguns negócios de financiamento bancário de imóveis. Ela tem a Efetive hoje, que é uma empresa especializada em financiamento de imóveis. E vai estar compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua trajetória conosco aí, para agregar valor para nós, entusiastas do mercado imobiliário. Lucimiriam, já te dei as boas-vindas. Vamos falar bastante hoje sobre financiamento, tirar as dúvidas que nós temos, que são dúvidas de quem compra, de quem vende e de nós corretores, que estamos sempre buscando nos atualizar no mercado imobiliário. E nada melhor do que a Lucimiriam, que está sempre trabalhando junto aos bancos com as informações atualizadas. Pedir para que tu fale, Lucimiriam, um pouquinho. Nos conhecemos quando tu estava trabalhando numa incorporadora há bastante tempo atrás. Então conta um pouquinho como tu entrou na parte dos financiamentos imobiliários e um pouquinho da tua trajetória. Tá ótimo. Bem, a minha formação é marketing, Sou formada em publicidade e tenho gestão empresarial, MBA, participei de multinacionais aqui, como TIM, claro. E eu fui trabalhar numa incorporadora, uns 15 anos atrás. Bastante. E nessa incorporadora eu cuidei de marketing comercial e a gente começou a vender terrenos com financiamento. Na época, pela Caixa. E eu descobri crédito imobiliário assim. Então, fazendo a aprovação de crédito, documentação. Na época, o processo era extremamente manual. Se juntava a documentação e entregava na Caixa. E hoje a maioria dos bancos, eles estão, não só na Caixa, desculpe, mas na época juntava os documentos e entregava para o banco. E hoje a maioria dos bancos já estão completamente digitalizados, muito mais fácil de fazer. Então foi assim que a gente começou a fazer, crédito imobiliário, foi dentro de uma incorporadora, foi assim que eu descobri. E assim fui me especializando, tem que fazer certificados, não é simplesmente ir lá e dizer eu quero ser correspondente bancário, Claro. Tem que ter certificados, tem que ser tudo regulamentado pelo Banco Central. Então, para ti ser correspondente, hoje tem até certificado de tudo que vocês possam imaginar, de fraudes, de tudo que possa ser detectado, a gente tem que fazer esses cursos e os certificados. Tem que ser realmente, então, especializado e ir a fundo aí para poder prestar o melhor serviço sempre para... Sim, e tem duas coisas que a gente tem que entender. Não só da parte de crédito, da parte financeira, mas na parte documental. Que a gente não... As pessoas muitas vezes acham que tu pode fazer um crédito imobiliário, tu vai lá no banco, tu pega um dinheiro e o banco deposita na tua conta. Eu acho que até eu pensei que fosse assim, antes de até fazer o meu primeiro financiamento, antes de trabalhar com isso. Não é. O contrato do banco tem força de escritura pública e toda essa parte de escritura ela é a mesma. Então, ela é regulamentada pelos órgãos oficiais, pelas exigências de registros, prefeituras. Então, ela é muito mais do que só saber achar a melhor taxa de juros. O nosso trabalho é achar o melhor para o cliente, dentro da melhor taxa de juros, e entregar a matrícula no nome dele, sem problemas e sem estresse, o mais rápido possível. Bacana. E nessa questão dos clientes, Lucimiriam, eu, João Paulo Brum, sou corretor de imóveis, sou teu cliente, fizemos já, tu já encaminhou processos de financiamento para mim, então hoje eu queria ver contigo assim, quem é o teu maior público hoje de atuação, para quem tu trabalha mais hoje? Nosso maior público de atuação hoje são construtoras de Porto Alegre, o escritório de Porto Alegre. Nós atendemos grandes construtoras. Então, a gente, além de atender eles na hora do repasse, quando o prédio fica pronto, a gente faz também
as unidades isoladas, das ações. Então, a gente atende com exclusividade algumas em Porto Alegre. Além disso, nós temos os bancos, né, que eu acho que é o nosso melhor cartão de visita, é dizer que o banco nos indica. Isso é uma confiança muito legal. Grande, né? Os clientes vêm para vocês através de indicação das agências bancárias. Muito. E também os parceiros corretores, né? Que muitas vezes eles acabam conhecendo a gente um processo, aí já passam um, outro, e assim a gente foi crescendo. Eu comecei trabalhando sozinha em home office, não existia home office na época, né? É verdade. Mas eu fiz um home office sozinha em casa, e hoje nós temos 2 escritórios, 6 funcionários, né? Então, e sempre no limite de só fazer o que a gente consegue atender bem. Sim, priorizando a qualidade sempre. Sempre a prioridade, não a quantidade. Isso é muito bacana. A qualidade do trabalho. E, Lucimília, tu quer falar um pouquinho, são 2 escritórios, um aqui no litoral e um em Porto Alegre. Quer falar onde aqui as pessoas podem te achar? O melhor é sempre achar a gente no telefone, né? Nas redes sociais, vocês vão encontrar a gente, Efetive, né? Com 2 T's. Sempre vão encontrar a gente. Depois, se quiserem, pode pedir o meu telefone. No finalzinho nós vamos né? passar ali as tuas mídias sociais. Mas o escritório em Porto Alegre é na 24 de outubro, né, do bairro Auxiliadora, e aqui a gente está em Xangri-Lá, na Paraguaçu, próximo ali ao supermercado Avenida, o mais antigo. Bem localizado, ali pertinho do centro. Vamos aproveitar que nós estamos falando das redes sociais, vou passar aqui nossas redes sociais para você que está nos escutando. Né? Você pode nos achar no @meumentorimobiliário no Instagram. Estamos com a live ao vivo falando aí no MMIcast. Estamos também no YouTube com o MMIcast e a Rádio Horizonte TV Digital também com o nosso podcast. Estamos também no Spotify com o MMIcast. Se você quiser entrar em contato conosco aqui na rádio, pode entrar em contato com o telefone 51 99 453 4070. Caso você tenha alguma dúvida sobre financiamento bancário, você pode mandar aqui, nós vamos tirar sua dúvida ao vivo. Pode ser, Miriam? Com certeza. Que ótimo. Então vamos falar assim, vamos entrar sobre os financiamentos imobiliários, né? Quais são os tipos de financiamento imobiliários que nós temos hoje de atuação no mercado? O principal financiamento, né, que a gente tem hoje, né, o principal financiamento que trabalhamos hoje são as linhas do sistema financeiro habitacional, né, que são normatizados, então as regras são absolutamente as mesmas para todos os bancos. Vai mudar a taxa de juros, alguma exigência no banco na hora de aprovar o crédito, né, que o banco ele pode escolher, né, quais os critérios que ele tem para dar um crédito. Os prazos são praticamente os mesmos, é limitado a 90%, mas a maioria dos bancos botam trava em 80%, né? Então, hoje 80% do valor total do imóvel financiado. É sempre ao valor de avaliação ou o valor de compra e venda, o que for menor. Esse é o que vale, né? Então, o sistema financeiro habitacional é o mais simples, é o que tem as melhores taxas, né? E é onde a gente trabalha mais fortemente. São taxas já pré-fixadas no sistema de financiamento? Sim, todos os bancos já têm, eles podem ter uma margenzinha de tanto a tanto, né? Mas são todas taxas que já estão na carteira de negócios do banco, né? Então, o cliente, muitas vezes, a gente faz as simulações e vê qual é o banco que tem melhor aderência ao perfil do cliente. Então, é assim que se trabalha. Nós temos taxas, tem várias opções hoje de taxas, né? Tem a taxa fixa. Que é a pré-fixada? Não, a taxa fixa, pré-fixada, ela não tem nenhum indexador. Somente a Caixa tem esse produto. Tá? Elas são taxas a partir de 9%. Mas é uma taxa que evita surpresas. Tu paga mais caro, mas tu não corre risco nenhum de surpresa. Aí tu tem uma taxa atrelada à poupança, né? Então, que é uma taxa em torno de 2,85, 13,5, mais a variação da poupança, mais o indexador da TR. Hoje, a gente está falando em torno de 10% para essa taxa.
Só que se a Selic baixar, essa taxa baixa. A Selic, ela regulamenta bastante a questão das taxas, né? Tu quer falar um pouquinho como que funciona essa regulamentação? Na verdade, os bancos, eles trabalham com captação, né? O dinheiro que eles emprestam é o dinheiro da poupança. Então, a poupança ela é remunerada com 70% da Selic, né? Então, o banco ele tem que chegar o mais perto possível da Selic para ele ter spread. Só que o banco não ganha só com a taxa de juros. Ele ganha com uma TAC, que o financiamento até 1,5 milhão, ela é R$ 25,00 por mês. Ele ganha com o seguro, né? Então, ele não tem simplesmente só, e ele ganha um cliente por um longo prazo, né? Para a agência, né? E para o banco. Então, acho que cada banco faz a sua conta. E hoje a gente está com um momento que as taxas continuam abaixo da Selic. Né? Sempre que eu trabalhei, sempre dizia, a Selic está em 8 e as taxas estão em 10. Agora não, a gente está abaixo da Selic. Né? As taxas hoje elas estão em torno de 8,7% até 9%, quase 10%, dependendo. Então, é bem abaixo da Selic. A Selic está 12 hoje, né? Está 12, então está bem abaixo. Ainda é um bom negócio. Ainda é um bom negócio. O que nós vamos falar? O que é o custo efetivo total do financiamento bancário? Então, puxando já o que eu falei para vocês ali, né? É o que tu comentou agora, né? As taxas que vão dentro. Assim, quais são as taxas que estão dentro? Hoje a maioria dos bancos, eles entregam junto, né, aí o demonstrativo da SET, do custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? É o custo do seguro, né? O financiamento, ele tem 2 seguros. MIP, que é morte e invalidez permanente, que significa que a parte que entrou com rendas, ou é 100% de uma pessoa, ou quando é um casal, quem entrou comprometendo a sua renda, se vier a faltar por algum motivo, quita a parte da pessoa. Ou, se tiver invalidez permanente, também quita o financiamento. E o outro é danos físicos do imóvel, né? Então, cada banco tem um tipo de apólice, né, para proteger o patrimônio. Aí nós temos mais o valor da taxa de contratação e da engenharia, né? Todos esses bancos, quando tu assina o contrato, tu paga isso. E daí depende do banco, tem o valor, varia de 2.000 a 3.420 hoje. E ainda tem o valor dessa taxinha que é todo mês R$ 25,00. Na verdade, são esses. E para imóvel comercial tem IOF, que é só para imóvel comercial, e em alguns casos para terreno, mas não são todos terrenos que têm IOF. Não, é bastante informação, né? Essas taxas que vêm assim, no valor. Geralmente elas vêm discriminadas ali também na simulação. Na simulação, né? Bem bacana. E hoje, assim, tu trabalha com um portfólio de diversos bancos. Sim. Né? Tu sabe, digamos, tem algum banco hoje que tu tem mais afinidade ou que tem uma taxa melhor, né? Na hora do cliente procurar, tu gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que não, porque o banco ele é bom para aquele cliente naquele momento, naquele dia, naquele negócio. Então, a gente tem que levar para o cliente o que é melhor para ele. Então, a gente tem o nosso foco é no cliente. Então, quando o cliente vem para nós, a gente vê como é que está o mercado e, na mesma hora, já oferece todas as opções e vê o que é melhor. E hoje também a gente tem portabilidade, né? Sim, pode sair de um banco e pode migrar para outro. Sair de um banco e migrar para outro. Se mudar o mercado, consegue fazer isso. Ah, legal. Eu tenho uma pergunta de uma colega que hoje de tarde nós postamos, que teríamos hoje às 19 horas o MMCast, da Silvinha. Ela está vendo um imóvel onde tem um terreno, né, está vendendo, né, e tem uma casa antiga em cima. E o imóvel está sendo vendido pelo valor de terreno. Tem como financiar o terreno com a casa em cima ou teria que demolir a casa para financiar somente o terreno? Tá. São produtos diferentes. Terreno Isso. É quando na matrícula ele está escrito terreno e não tem nada construído em cima.
O engenheiro tem que ir lá ver que não tem nada construído em cima. Claro, ele chega lá, vai ver que tem um galpão, alguma coisa assim, ele vai ignorar. Tipo um galpãozinho, sabe? Sim. Alguém que fez ali para guardar algum materialzinho, ele vai ignorar isso aí, porque não está averbado, não é considerado com nada construído em cima. Então, isso é um terreno. Casa é uma matrícula de um terreno aonde está escrito que tem uma obra em cima, que tem uma casa com tantos metros quadrados. Sim. Então, o que a gente faz se tiver que... já aconteceu de um cliente comprar uma casa que não foi aceita por nenhum banco, porque ela estava muito velha. Então, ele teria que demolir a casa para a gente poder fazer o processo como terreno. Teria que... Porque a casa estava destruída, tá? Então, a gente teria que ver o nível que está essa casa, para ver, porque o que o banco se interessa é se a casa tem sustentabilidade. Né? Ela não pode ter infiltração, ela tem que estar em pé e bem em pé. Né? Depois o resto são acessórios, que vai valorizar mais ou menos. Mas, geralmente, o que o banco avalia numa casa é o valor do metro quadrado daquele padrão de construção. Tá, então ela teria que realmente estar com o terreno sem uma casa construída para conseguir um financiamento de terreno. Seria bom se ela quiser me mandar umas fotos da casa, eu olho, né, e vejo como é que é e dou essa orientação para ela. Bacana. Chegou mais uma pergunta aqui, né, de mais uma pessoa que está nos assistindo. Financiaram um imóvel de 950 mil, em que o vendedor só pode declarar 500 mil. Como funciona essa modalidade? Tipo, financiar apenas os 500 mil, sendo 80%, 90% desse valor? É uma pergunta meio complicada, não, né? Não é complicado, isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Conforme eu falei, o contrato do banco, acho que eu não sei se eu falei isso, mas o contrato do banco tem força de escritura pública, Sim. Né? Então, se o cliente for lá, tá, e comprou por 900, o vendedor quer escriturar por 500, né? Isso. Ok, ele vai lá, vamos supor, se for à vista, ele vai lá no cartório, o cartório não faz pergunta nenhuma hoje, mas eles já estão cuidando para que isso não aconteça, né? Ele vai lá e ele escritura por 500 mil, ok. O banco não. Né? O banco só faz 80% do valor de avaliação ou compra e venda, o que for menor. Né? Então, a gente precisa de ter este imóvel no compra e venda com 500 mil. A gente tem algumas prerrogativas, tá? Mas não para chegar numa diferença tão grande de 900. Sim, é uma diferença bem grande. E os registros de imóveis vão começar a exigir que as pessoas digam como ela pagou essa diferença. Aí, se não pagou, não vai estar na escritura. Começa a ficar um problema, né? Então, aí é uma questão do comprador e do vendedor saber o que eles vão fazer, para qual caminho, mas a gente não consegue, essa equação aí é complicada. Ou a gente vai para... Como é que o banco vai financiar 80% de 900 mil para um compra e venda de 500? É uma coisa meio ilógica, na verdade. Né? A gente consegue fazer, tem bancos que aceitam sobre o valor de avaliação, tem um banco. Só que tem que ficar limitado ao valor de compra e venda. Então, assim, a gente já conseguiu fazer 100%, mas aí a score é altíssima do cliente, imóvel bem avaliado, a aprovação da diretoria do banco, uma coisa que demora mais. Tudo que sai do normal demora um pouco mais. Mas, se for a forma de fazer um negócio, a gente pode tentar. Uma pergunta também, Lucimira. Nós tivemos num outro podcast a Miriam Valano, que é especialista em leilão de imóveis, e existem imóveis que podem ser financiados, né, através do leilão. Tu compra através de financiamento bancário. Esse imóvel ele vai ter uma avaliação, digamos, de 1 milhão, vamos usar esse valor. Ele está sendo vendido com 50% do valor de avaliação, que é 500 mil. O lance inicial, vão sair alguns lances, ali foi arrematado por 600 mil o imóvel, que é um excelente negócio, de 1 milhão por 600 mil. A avaliação, digamos que o cliente que vai comprar esse imóvel através de leilão por 600 mil, ele vale 1 milhão. O banco vai avaliar ele, logicamente, próximo de 1 milhão de reais,
e ele liberaria 100% do valor de 600 mil? Dependendo de cada banco, até onde eu sei é 90%, no máximo que os bancos estão aceitando, 90%. o valor de venda. Mesmo que digamos assim, o imóvel está sendo avaliado por mais, vai ser o valor de venda. Isso é o que está escrito ali, né? Mas como leilão é uma coisa que os bancos também precisam se desfazer, né? Claro. Então pode ser que exista alguma margem para isso, mas não é um segmento que a gente atua, tá? Financiamento de leilão, de imóveis em leilão. A gente não atua nessa linha, a gente decidiu não fazer. Sim. Tem assim, a questão dos leilões, elas são, digamos, tem muitos detalhes, né, jurídicos ali, né, e estive em Balneário fazendo curso com a Miriam Valando sobre vender imóveis através de leilão, e surgiu essa questão que pode sim comprar imóveis com financiamento bancário, de leilão de imóveis, que é uma maneira daqui a pouco do cliente que está comprando um imóvel para investimento, por exemplo, ele vai comprar já com uma margem de lucro excelente, vai ter um baixo aporte financeiro através do financiamento bancário, e isso vai fazer com que ele consiga alavancar seus negócios. Então, para nós, assim, eu vejo uma grande oportunidade, assim, a questão do leilão, imóveis em leilão, e a questão do financiamento bancário, que tu vai estar alavancando daqui a pouco um imóvel para compra e venda e poder daqui a pouco fazer muitos negócios. Conforme eu te falei, o nosso canal de atuação ele é muito mais construtoras, corretores, né, imobiliárias e algumas agências. Nenhuma agência passou nenhum leilão para a gente fazer até hoje. Né? Então, é um mercado que está ainda sendo desenvolvido ainda, né? Tem muito imóvel retomado, né? Sim, tem bastante imóvel retomado. E é uma oportunidade para nós corretores. Como nós trabalhamos compra e venda, eu sou hoje muito mais focado em clientes que investem para comprar e vender. Então eu tenho já alguns clientes a longo prazo que trabalham e confiam no meu trabalho, e eu estou buscando essa oportunidade de trabalhar imóveis com leilão, né? Estou me especializando nisso. Estamos trazendo para Capão, inclusive, Lucimíria, o curso de leilão de imóveis, para justamente os corretores estarem atentos a essas oportunidades de mercado, né? Então a gente está juntando aqui, né, a experiência da Lucimíria, né, com financiamento bancário, a da Miriam Valandro com leilão de imóveis para conseguir os melhores negócios para os nossos clientes, né? E assim nós vamos construindo um mercado imobiliário com mais valor, com mais oportunidades, né? E é bem legal assim poder estar compartilhando desse conhecimento de vocês, né? Eu vou chamar agora o nosso intervalo. Estamos aí na metade do nosso podcast e voltamos já. Continuamos agora com o Lucimíria, falando sobre financiamento bancário, né? E vamos falar agora sobre a documentação necessária para financiar o imóvel. Vamos falar, Miriam? Então tá, vamos lá. Primeira parte que a gente vê da documentação é para provar o crédito, né? E basicamente o que a gente precisa? Documento de identidade, estado civil, né? Vale aqui uma observação, gente. União estável não é estado civil, tá? União estável é um contrato, escritura pública. Então, por exemplo, se eu tenho união estável, eu sou solteira, mas eu tenho uma união estável, eu tenho um contrato de convivência que são as mesmas leis do civil, né? Do estado civil, dos cartórios cíveis é a mesma coisa, né? Dá os mesmos direitos. Então, se tu tem união estável, tu entrega a tua certidão de estado civil e a união estável. Comprovante de endereço e o principal de tudo é renda. Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho como é que os bancos olham a renda, né? Então, peraí, deixa eu fazer uma pergunta que veio um insight. Lucimíria, como é que se faz para ver, como é que se aprova o crédito? O que precisa para aprovar o crédito? Tá, que é onde começa, né? O principal documento Sim. é para aprovar o crédito. Porque sem o crédito não tem o resto, né? É verdade. Então, o que os bancos querem saber? Se tu tem capacidade para pagar. Por exemplo, se tu ganha 10 mil por mês, eles entendem que tu pode comprometer em torno de 30% da tua renda para pagar aquela prestação. Então, é o que os bancos entendem e é o que mais ou menos eles liberam. Tem bancos que chegam em 45% da renda.
tá? Mas a maioria é 30, né? Então, não adianta, tem cliente que diz assim para mim, mas olha aqui a quantidade de imóveis que eu tenho no imposto de renda. Eu tive lucro imobiliário. Lucro imobiliário não é renda. Ele teve uma renda, ele teve um lucro de um negócio que ele fez. Tá? Tem clientes também que têm renda de mercado financeiro, né, que ele é o investidor. Daí isso se analisa os extratos de investimento para ver se ele realmente é um investidor que tem uma carteira que garante uma renda. E fora isso, daí a gente tem o melhor de todos, que é aquele que te apresenta um bom contra-cheque, né? Principalmente servidor público. E daí nós temos empresários e profissionais liberais. Essas pessoas devem entregar a declaração de imposto de renda. Alguns bancos solicitam extrato bancário junto, porque o papel aceita tudo, né? Para ver se realmente a pessoa tem aquele movimento. Ou pede uma declaração da pessoa jurídica, para ver se realmente a pessoa jurídica faturou aquilo e transformou e passou a distribuição de lucros, né? Tem alguns bancos que são um pouco mais criteriosos, outros menos. Tem bancos que a gente joga no sistema do banco, o CPF, o CNPJ, a renda que ele diz que ganha mais ou menos ali, e a gente aprova o crédito sem mandar nenhum documento. Porque este cliente ele já tem um score altíssimo, ele consome no mercado financeiro, principalmente quem gasta cartão de crédito. Então, assim, alguns bancos eles têm eles enxergam isso, como também eles enxergam comprometimento. Então, muitas vezes a gente tem processos negados por comprometimento no Bacen. Ou então aquela pessoa que disse o seguinte, eu vou esperar 5 anos e vai caducar. Caducou, mas ninguém mais confia em ti, porque tu pode deixar caducar de novo. Então, o teu score vai para baixo. Né? A gente já conseguiu, por exemplo, isso é uma coisa de 20 anos atrás, a pessoa deixou caducar lá, tem gente que nem sabe muitas vezes que deixou caducar, né? Tipo 20, 30 reais de uma coisa muito antiga e depois virou um excelente, né, pagador, com bastante movimentação, até porque ele não teve intenção ou porque passou um momento ruim, mas depois deu uma volta e daí ele recupera. Então, é sempre cada caso um caso. Tá? O que não é cada caso um caso é o cara com contra-cheque livre, com renda livre, né, que nunca teve pendência. Esse aí é o top, vai lá e cai direto. Esse é o melhor cliente para se aprovar o crédito. É o melhor para aprovar crédito. Então não basta apenas ter dinheiro, tem que ter rendimentos mensais e comprovar o rendimento. Exatamente. Então dizem assim, mas ele é dono do restaurante tal, ele tem casa lá. Não quer dizer que a gente vá conseguir. Tá? A gente tem alguns bancos que ainda que olham manualmente, né? Mas a maioria dos bancos olham ainda em sistema. Alguns dão margem para defesa, outro para canetaço de diretor. Então, assim, vocês vão ver que várias vezes eu vou dizer, cada caso é o caso. Né? Tem cliente que escolhe o banco. E tem banco, e tem cliente que tem que aceitar o banco que deu. Pelo tipo de renda, pelo tipo de trabalho que ele tem, né? Então, e a gente também teve uma pandemia. Então, a gente viu que tinha muitos clientes que tinham renda boa, que no ano de 2020 e 2021 tiveram sua redução na receita. E agora eu já estou conseguindo, com decore, mostrando que ele já voltou ao mercado como ele era antes. Então, eu já aprovei agora, estou aprovando de uma pessoa, de um grande organizador de eventos. Né? Então, os eventos já voltaram e a renda dele voltou ao normal e ele já está comprando uma casa nova. Né? Então, as coisas vão se ajeitando. Eu acho que para a renda era isso. Isso. Nós estávamos falando da documentação, isso, né? O que é necessário. Então, assim, aprovou o crédito, né? Daí tu vai para o checklist do banco. Mas eu vou fazer o básico, matrícula, né? Matrícula atualizada, para a gente ver se não tem nenhum gravame, se não tem nada na matrícula, se não tem uma ônus, se não tem uma cláusula de incomunicabilidade, se não tem agora me faltou o termo, mas a pessoa deixa para os pais o imóvel. Usufruto? Usufruto.
Porque se tem cláusula de usufruto, a maioria das vezes tem que ser cancelada. Tem alguns que não precisa, né? Mas a maioria das vezes tem que ser cancelada. Porque quando tu faz a escritura, tu vai lá no cartório e tu faz junto. O banco não, o banco tem que saber, por exemplo, eu tenho um imóvel que está no meu nome, é um exemplo, é fictício, e está em usufruto da minha mãe, e a gente resolveu vender. Ele tem que saber que a minha mãe, que está em usufruto do imóvel, aceitou, então ela vai fazer a renúncia do usufruto. Né? Então, isso a gente tem que ver a matrícula, ver se o endereço está certo, se está averbado o número, a construção, a área total, geralmente isso é para casa, né? A gente tem alguns bancos que pedem também a planta baixa, no caso de casas. A gente também vai dar uma olhada como é que está o IPTU, se está em dia, se não tem nenhum débito antigo. A gente vai olhar o condomínio também, se não tem débito antigo. Tem que olhar tudo que o banco corre o risco de perder, de que alguém venha e diga que teve fraude ao fornecedor. Tá? Por isso que se pede tanto documento. E a documentação dos vendedores, ela é bem analisada, são tiradas todas as negativas. Né? Então, a gente tem alguns casos que, pelo vendedor dever mais do que vale este imóvel, e ele não ter outro imóvel para colocar em garantia, a gente não consegue fazer. Mas se o vendedor tem um monte de imóveis, tem vários imóveis, né? E primeiro, o devedor vai lá buscar o que está no nome dele. Só vai buscar o que ele vendeu se ele não tiver nada. Então, é assim que os bancos olham. Alguns com um pouco mais de rigor, outros com menos. Então, a gente muitas vezes olha a documentação e diz, olha, esse processo não é para esse banco. Então, é muito bom a gente olhar toda a documentação já no início. Né? Então, o cliente quer fazer com o banco tal. Então, tu já sabe qual é o que o banco pede e tu já esclarece, ó, nesse banco esta situação não passa. Então, a gente tem que buscar outra opção. Bacana. Até quando nós estávamos falando sobre a questão da aprovação de crédito, falamos de alguns profissionais, né, que teve umas mudanças durante a pandemia. Daí eu pensei em relação a nós falar assim, como é que, em relação aos corretores de imóveis que trabalham nas imobiliárias, geralmente a imobiliária faz a venda, às vezes na maioria das vezes tira a nota fiscal e a declaração fica para a imobiliária. O corretor de imóveis, como é que ele pode fazer a comprovação de renda dele num financiamento imobiliário? A gente sempre sugere que o corretor abra uma empresa, porque tu sempre tributa menos na PJ, né? Então tu faz principalmente quando é simples, paga um imposto relativamente ok, e o simples ele foi liberado para corretor, acho que há uns 4, 5 anos atrás. Então, ele pode fazer isso, vai tirar ali um prolabore e vai fazer o resto como distribuição. Se não me engano, consegue colocar 32% como distribuição, porque é prestação de serviço. Eu não sou contadora, tá? Eu só estou falando o que eu vejo, né, por aí, o que eu falo com a minha contadora. Então, consegue fazer isso. Se ele optou por não ter, está só na movimentação bancária, ele pode fazer um imposto de renda, declarando o que ele achar que tem que declarar. Né? Se ele declarar tudo na pessoa física, né, aí vai tributar direto. Se ele abrir empresa, não. Vai ser um pouco diferente. Então, ele pode, em alguns casos, a gente sugere que abra uma conta num banco, mantenha uma movimentação, né, sempre neste banco. Daí a gente pode solicitar depois uma aprovação de crédito que o gerente possa olhar de uma forma diferente devido à movimentação no banco. Resumindo, então, o bom é o corretor de imóveis ou o profissional liberal, seja qual for, ele ter um relacionamento com o banco, ter uma movimentação bancária e, através da movimentação bancária, poder sim ver o valor que vai ser atribuído. Mas dificilmente um banco vai olhar só movimentação. Tem que ter declarado. Tem que ter declaração. Tem que ter declaração. Né? Em alguns casos, o banco vai aprovar automático só pela movimentação. Nós temos 2 bancos que a gente consegue fazer isso. O cliente que é correntista, eles não pedem nem documento. Eu aprovei agora para um corretor, coloquei fonte pagadora, o CPF dele. Profissão,
corretor de imóveis. Mandou a conta bancária dele, eu fiz mais ou menos quanto que ele movimentava, coloquei como a renda e passou. Ah, que bacana. É isso aí. Hoje está muito mais simples o processo, né? A questão da digitalização dele também ficou ótima para nós trabalhar. E temos uma pergunta de um ouvinte aqui, do Rafael Rocha, colega, corretor de imóveis. Vou ler a pergunta. No caso de financiamento para imóveis que possuem algum gravame na matrícula, falamos um pouco disso já, né? Sim. A existência de ação contra a incorporadora, tem alguma chance de sair financiamento? Se for execução fiscal, como uma incorporadora, ela é um pouquinho complicada, a gente teria que olhar, tá? Porque geralmente os imóveis que são colocados à venda, eles não fazem parte do patrimônio da empresa, né? Do ativo fixo, eles são do ativo circulante. Então, é muito raro colocar gravame nesse tipo de imóvel. Então, somente vendo, Rafael, me manda a matrícula aí que eu olho ela para ti amanhã, sem problema nenhum, e te digo. Já vai ter uma consultoria, uma análise, ó. Só, o Rafael tem meu WhatsApp, manda aí pelo WhatsApp, te respondo hoje ainda. Vocês já são parceiros de negócio, né? Então, tá tudo em casa. Perfeito. Outro assunto que nós vamos abordar, Lucimiriam, seria sobre a diferença da hipoteca e da alienação fiduciária. Que as duas, tu quer explicar um pouquinho sobre? Assim, a hipoteca é uma coisa antiga, né? Então, todos os imóveis, eles eram vendidos, antiga na parte de crédito imobiliário, né? Eram hipotecados. O que é a hipoteca? A hipoteca é um gravame que tu põe na matrícula. Tu hipotecou e tu deu como garantia. A alienação fiduciária dá a propriedade ao banco. Então, na verdade, quando tu financia, o imóvel só é teu mesmo quando tu quita. Porque a hipoteca ela é mais difícil de executar, demora mais tempo. A alienação fiduciária são 3 parcelas não pagas. O banco pega a propriedade na matrícula já. Ele já vai lá, ele chama a pessoa, tenta negociar, a pessoa não pagou, ele pode ir lá e ele pede a propriedade do imóvel, né, para si, na matrícula já. A partir daquele momento, ele pode colocar em leilão. Mas ele pode cancelar também, tá? A pessoa pode ir lá depois e negociar. As incorporadoras hoje elas estão assim, fugindo um pouquinho do assunto de financiamento, estão pegando hoje, fazendo contratos com um valor de alienação fiduciária para ser registrado na matrícula já justamente porque traz uma garantia maior para o credor a questão da alienação fiduciária. Ela não está te passando a propriedade em si, ela está te dando a posse e a propriedade após a quitação, né? Só que também, para a incorporadora, ela vai estar com esse passivo ali na conta deles, ter que administrar. O mais interessante é tu passar para o banco, porque o banco ele já tem uma máquina para resolver isso, né? O banco ele já tem o departamento jurídico, ele já tem na conta dele a inadimplência. Ele está mais preparado para isso, né? A incorporadora ela pode, claro que é uma forma de vender, né? Mas quando tu passa para o banco, é o que as construtoras que a gente trabalha em Porto Alegre dizem, né? O banco sabe fazer isso, né? Sabe financiar, sabe analisar, sabe fazer. Bacana, estamos falando bastante aí tirando várias dúvidas, né? Estamos discorrendo aqui da documentação, né? O que é necessário, tipos, né? Hipoteca, alienação fiduciária. Vamos falar um pouquinho agora da questão do uso do FGTS na aquisição dos imóveis aqui no litoral. Como é que faz? Bem, primeiro eu vou falar para que o banco o governo, né, liberou o FGTS. O FGTS ele é liberado para moradia própria, tá? Para te ter aonde morar. Então, tu pode usar o FGTS aonde tu trabalha ou mora. Então, se eu trabalho no litoral e moro no litoral, eu vou conseguir usar meu FGTS aqui. Agora, se eu trabalho em Porto Alegre e moro aqui, posso usar, desde que eu não tenha imóvel em Porto Alegre. Tu teria que trabalhando aqui. Comprovar que eu estou trabalhando aqui há 1 ano. E não ter imóvel em Porto Alegre. Exatamente. Então,
tem a forma, né, da pessoa não usar na aquisição e depois ela usa na amortização. Então, ela veio morar aqui, ela tem o comprovante de endereço de 1 ano, a declaração de imposto de renda está aqui, o comprovante de endereço de conta de luz, por exemplo. Se aparecer uma conta de luz que só tem movimento forte no verão, vai parecer que é casa de veraneio. Então, eles podem não aceitar. Então, realmente é para te morar. Então, pode usar, desde que se enquadre. A gente já usou bastante a FGTS aqui. Pessoal que vem trabalhar em hospital, né, CE, pessoal que trabalha na CE, a gente já usou. Então, é possível, só tem que estar enquadrado e é normatizado pela Polícia Federal. Vamos falar mais algo, fale de algo que você quer falar sobre financiamentos aí, Miriam, que eu fiz algumas perguntas. Tem alguma pergunta que tu acha que é importante, que eu poderia ter feito e não fiz? Pode ser assim, ó, a importância do financiamento na aquisição de um imóvel. Porque o que acontece? Nem todo mundo consegue comprar à vista, né? Sim. Então, eu vejo muita gente que, por medo e por falta de coragem, acaba não comprando seu imóvel e paga aluguel o tempo todo. Ou então, não tem sua casa de veraneio na praia, acaba tendo que alugar no verão. A compra de um imóvel é colocar dinheiro em tijolo, colocar dinheiro numa coisa sólida. E de todos os investimentos que eu fiz até hoje, os que eu nunca me arrependi foram os de imóveis. E eu tenho cliente meu que fizeram patrimônio fazendo financiamento. Tá? Tu compra, tu financia, vende, faz o financiamento novo, quita o antigo, do outro banco, né? Então, eu acredito muito, trabalho com isso, e já vi muita gente feliz comprando o seu primeiro, seu segundo, seu terceiro imóvel com financiamento. E é uma forma que tu tem de guardar dinheiro, né? Pagando aquela prestação do banco. O juro parece alto, porque ele é ao longo do tempo. Mas um número bem bacana das pessoas entenderem é que a maioria das pessoas quita em 8 anos um financiamento. Então, fazem o aporte financeiro e vão antecipando. Exatamente. Consequentemente, vai abatendo os juros. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Exatamente. Então, assim, ó, a compra do imóvel para te morar com financiamento vai te tirar do aluguel. A compra de um imóvel de lazer, né, que agora, com a pandemia, a gente viu que cresceu bastante, né, essa compra, ela vai te dar flexibilidade para te passar teu final de semana na praia. É diferente, né? E sem falar que é um investimento. É um investimento que valoriza. Então, eu acredito muito nisso, eu trabalho com isso há bastante tempo e eu não trabalho com o que eu não acredito. É isso aí, somos entusiastas do mercado imobiliário, estamos envolvidos aqui, a gente diz que tem infinitas possibilidades no mercado imobiliário. Esse é mais um nicho dos financiamentos, né? Bem importante. E nós estamos nos encaminhando para o encerramento do podcast. Passa rápido, né, Lucimiriam? Muito rápido. Vamos ter que voltar. Vamos ter que falar. Podemos fazer crédito, imóvel em garantia, consórcio. Vamos falar sobre outras coisas no futuro. Vamos fazer novos episódios aí sobre financiamento bancário, com certeza, né? Estamos agregando informação para nossos colegas, para pessoas que querem comprar, pessoas que querem vender, pessoas que tiraram dúvida conosco. Muito legal essa interação, né? E estamos aqui justamente, né, para construir um aprendizado, né, essa melhoria contínua, que é o nosso lema, né, buscar a excelência para ter resultados como consequência. Então, é muito gratificante poder fazer parte desse projeto, né? Eu, Gisele, junto comigo aqui, a Rádio Horizonte, a gente é muito grato a essa oportunidade. E quero pedir aí que tu possa fazer um encerramento e deixar uma palavra de motivação aí para quem quer comprar seu imóvel. Bem, acho que até eu falei isso agora há pouco, né? Falou bastante sobre isso. A palavra é: não tenha medo. O pior que pode acontecer, tu tem que vender. É isso aí. Uma coisa que geralmente eu falo assim, às vezes as pessoas esperam para comprar um imóvel e acabam pagando a valorização. Se tu comprar antes, tu vai ganhar valorização. Então o financiamento pode te antecipar a compra e tu ganhar valorização. O que acaba, os juros, existe os juros, é inegável, mas tu vai ter a valorização do imóvel e vai ser proprietário e vai estar investindo num lar. Exatamente. Uma dica, então, bem rapidinho aqui, tá?
aprove teu crédito antes de procurar o imóvel. Porque Excelente. a hora que tu encontrar o teu imóvel, tu faz a proposta e assina o contrato de compra e venda com a tua carta de crédito e financiamento. Porque quando o imóvel é muito bom, até tu aprovar o teu crédito, pode aparecer alguém e comprar na frente. Então, eu vi muito disso. Muita gente perdendo imóvel bom, porque deixou para aprovar depois de achar. Então, vá com a carta de crédito, é a mesma coisa que com dinheiro. É a mesma coisa. Então, primeira atitude é realmente ver a análise de crédito e ver o pré-aprovado que ele consegue com o banco que ele tem relacionamento, provavelmente. O melhor é aprovar mesmo, ir com a carta de crédito na mão. Vim com a carta de crédito na mão já. Isso. Chega, aí tu chega paga. Poderoso. É a mesma coisa que chegar com a mala Coisa cheia do dinheiro, só que é do banco. Ótimo. Então, pessoal, estamos encerrando mais um MMI Cast, o seu podcast do mercado imobiliário. Estamos aqui construindo um mercado de muito maior valor, né, através de conhecimento, compartilhar conhecimento, colaborar com todos os profissionais, todos os entusiastas que fazem parte do mercado imobiliário. Agradecemos todos vocês que estiveram conosco e uma boa semana.